sou Lígia e esse aqui é o tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Virgem, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Virgem, para o mês de dezembro de 2025. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, mande aí para os virginianos que vocês conhecem. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimatarot.com. Vamos começar aqui com o oráculo da Grande Mãe, com a energia para os virginianos. Mercúrio está retrógrado. Acho que a gente está Sagitário já. E Mercúrio, eu tô falando isso porque Mercúrio rege o signo de Virgem, né? Então vocês estão com essa influência da retrogradação. Deixe o meu brilho iluminar o que dá sentido ao seu ser. Não sei como é que fala exatamente. Não conheço muito essa deusa, mas tem essa ideia de iluminação, né, do caminho, da espiritualidade, a vida te mostrando sentido, te dando caminho. Assim, com o fim da retrogradação de Mercúrio, algumas coisas que tivessem mais confusas nas últimas semanas, elas ficam mais claras agora. É um momento de conclusão de algumas questões. Não deixe que o seu passado te aprisione no do sul. Os nodos lunares, eles carregam muito esse peso de questões destinadas, né? O nodo sul, ele fala muito de vidas passadas, daquilo que a gente carrega, das nossas tendências de comportamento, do que a gente tende a fazer, do jeito como a gente tende a fazer algumas coisas. Observem onde está o nodo sul no mapa de vocês, tá? E vejam a leitura desse signo. Vamos ver aqui com o oráculo da benzedeira. Intuição, aceito o convite de se guiar e sucesso, você está falando para brilhar. Eu sinto que a sua espiritualidade, ela conversa com você pela sua intuição, né? Então, assim, você vai sentir o caminho, você vai sentir a direção. Vai ser mostrado nesse sentido, né? Dessa maneira. Por como você se sente. Observe o que você sente. Quando eu digo o que você sente, são as sensações, mais do que as emoções. E essa carta do sucesso, ela me traz muito assim, que você tá pronto pra se desprender de um padrão aqui que você seguia, sabe? É algo que você às vezes já tava percebendo e agora você consegue finalmente agir diferente, começar a agir diferente. Aqui com o tarô mitológico veio o mundo. Exatamente, é um fim de um ciclo de aprendizado. Você aprendeu uma lição. Você aprendeu uma lição e aí você vai seguir em frente. Você não vai mais repetir certos comportamentos. Eu gosto de um exemplo que eu vi, de um vídeo que eu vi, da pessoa falando sobre essa noção do tempo de uma forma, como uma espécie de espiral, assim. Aí eu vou até pegar um papel, um lápis aqui pra mostrar. Ela falava assim, que a gente vinha num círculo assim, e aí a gente fazia um desvio. E aí seguia a vida. E aí quando a gente se deparava com aquela
mesma energia novamente, a gente fazia um certo desviozinho para seguir. E aí a gente fazia... E aí cada vez o desvio vai ficando mais sutil. Até que eu não preciso mais fazer o desvio. Então é como se vocês estivessem por aqui, assim. Vocês passam pela última vez dessa maneira por essa energia. Depois vocês não sentem mais dessa forma. Porque vocês não... vocês concluíram esse aprendizado. Fechou aqui. E aí quando vocês revisitarem uma situação com mais sua energia parecida, vocês já não vão mais tender a seguir esse contorno, esse padrão de desvio, né? Vocês vão seguir já uniformes, digamos assim, consistentemente no caminho de vocês. E vamos ver aqui com o tarô prateado das bruxas, o que é que a gente tem mais pro signo de Virgem em dezembro. Eita. Veio aqui o mundo novamente, reforçando. O 6 de paus, o imperador. O 4 de espadas e o as de copas. Vou deixar mais uma, 4 de baixo. Tá, vocês encerram um ciclo aqui que tá um pouco relacionado com orgulho. Assim, aquele equilíbrio entre ser orgulhoso e se reconhecer, se valorizar, se priorizar, por exemplo. Vocês aqui passam a ser mais líderes da própria vida, vocês passam a ter mais autoridade sobre as decisões de vocês. E o que ajuda vocês nisso é, às vezes, um distanciamento de algumas energias, de algumas pessoas, um descanso mental. Então, se dar mais tempo para descansar, priorizar mais o próprio descanso, tanto o descanso mesmo do corpo no geral, quanto um descanso mental, sabe? Às vezes a gente tá muito... Às vezes não, né? A sociedade, de modo geral, hoje, ela é muito... A vida, ela é muito cheia de estímulos o tempo todo. Um exemplo que eu gosto de dar muito é sobre o trabalho. Então, antigamente, você saía pra trabalhar, aí você trabalhava lá, né? E você voltava pra casa e você não tinha mais contato com o seu trabalho depois que você voltava pra casa. Porque não tinha celular, não tinha internet no celular, não tinha rede social com seus colegas do trabalho. Então, assim, você não ficava lembrando tanto do seu trabalho. Você não ficava também consumindo tanta informação. Você não era tão acessado. Então, a qualquer momento, hoje uma pessoa te mandou uma mensagem. Isso é muito prejudicial para nossa saúde. Porque à medida que as tecnologias vão surgindo, a gente vai aprendendo a lidar com elas. E a gente está aprendendo o quanto certos estímulos fazem mal. Então, a gente está aprendendo a diminuir tempo de tela, por exemplo, a se resguardar, a se proteger. Não é porque a tecnologia existe que a gente vai usar indiscriminadamente. Por exemplo, um exemplo desses de tecnologia é o raio-x, né? Quando não se sabia que a radioatividade era muito prejudicial para o corpo humano, se fazia mais exame de raio-x, mas de uma forma mais descontrolada, mais indiscriminada. Porque não tinha a noção do quão prejudicial era. Uma vez que a gente entende que é um exame importante, mas que ele, né, expõe a pessoa a uma radiação e a radiação é prejudicial, a gente pondera melhor quando a gente vai usar aquilo. E com a internet é a mesma coisa.
E com as pessoas, no geral, é a mesma coisa. Se eu... a gente precisa se resguardar um pouco mais. E vocês estão entendendo aqui a necessidade de resguardo. Porque Virgem tem muito esse lado mais reservado. Apesar de ser um signo regido por Mercúrio, que é o planeta da comunicação, das trocas, das relações, tem também esse lado mais recolhido, mais reservado. Então vocês estão aprendendo a respeitar mais isso. Para alguns isso pode estar relacionado com questões familiares ou no relacionamento romântico, tá? Então, às vezes o amor que vocês têm por algo ou por alguém atrapalha vocês de se respeitar mais. Mas é como se a leitura estivesse dizendo aqui, assim, você pode dar esse limite, você pode exercer essa autoridade sobre a sua própria vida, sobre o seu tempo, sobre o seu espaço. Tá tudo bem. Isso não é ruim pra você. Nem para as suas relações. É que você precisa estar bem para ser bom pro outro. Você não é bom pro outro se você não é bom pra você. Aqui tirar algumas cartas sobre áreas específicas da vida. Trabalho, relacionamento, financeiro e espiritual. Tá, veio só o arcano maior quase, veio a roda da fortuna, que é a mudança no trabalho. Tem movimentações acontecendo para além do que você consegue enxergar. Pode ser que você mude de trabalho, que você mude de cargo. Alguns podem ter uma promoção, né, para um cargo de liderança ou de mais autoridade. Sendo que é importante que vocês saibam dar esse limite, porque especialmente nesse novo trabalho, vocês vão precisar saber ter esse limite. Porque senão não vai funcionar. Não vai ser bom nem pra vocês, nem pra o lugar onde vocês trabalham. Então, assim, a vida te preparou pra acessar uma situação melhor, maior. E você acessa porque você aprendeu. Aprendeu a se respeitar. E aí veio vidas passadas, que é a lua no financeiro, porque eu sinto que ainda não tá muito definida essa questão financeira. E não tá muito clara em função dessa mudança do trabalho. Não está muito bem definido quanto é que você vai ganhar. Para quem não tiver essa movimentação, tem uma questão aqui sobre também padrões de gastos, né? Então, assim, às vezes quando você vai presentear as pessoas, você tende a gastar muito, a querer comprar as coisas mais caras. E assim, não precisa ser assim. Você tem os seus objetivos financeiros também, você tem as suas reservas, você tem a sua necessidade de segurança financeira, você tem os seus planos materiais que dependem desse cuidado, né? Então você tá sabendo separar mais as suas finanças, superando um padrão aqui de como lidar com o seu financeiro. No amor veio o carro, né? Que é uma energia de conquista, de avanço, de progresso. Para alguns teve ou vai ter alguma viagem com um parceiro. E tem aqui um ganho de consciência sobre essa relação. Sobre como as coisas têm que caminhar para se manterem sustentáveis. Para essa relação ser duradoura, ela precisa respeitar um certo ritmo. E vocês ficam mais conscientes disso nesse momento. No espiritual veio deixando ir, que é o 8 de copas. É como se algumas
alguns apegos emocionais que vocês carregam. Tem uma coisa aqui para alguns de vocês quererem preencher feridas emocionais, faltas emocionais com questões materiais, com experiências, com bens, com isso de querer ter as coisas caras. É uma tentativa de preencher um vazio, porque existe uma mágoa guardada. Vou puxar mais uma sobre isso. Tem uma energia aqui de necessidade de limpeza emocional, tá? Então, assim, banhos então, intencionando a limpeza das mágoas, banho de rio, banho de água doce aqui. Principalmente banho de água doce. Bem específico. Tem algumas crenças sobre espiritualidade do seu passado que te feriram, que te causaram dor, que te causaram culpa às vezes, né? E precisa limpar essa energia para que vocês também entendam que vocês podem criar uma nova relação com o espiritual, que vocês podem acreditar em coisas diferentes, que vocês podem enxergar a espiritualidade de outra maneira. Assistam o finalzinho da leitura de Capricórnio. Eu estava falando sobre como a nossa crença espiritual informa a nossa relação com a espiritualidade. Então, dependendo do que eu acredito, é o que eu vou experienciar, é o que eu vou viver na minha relação com a espiritualidade. E aqui tá falando, vocês podem mudar o que vocês acreditam e aí viver uma experiência mais interessante, mais condizente com o que vocês acreditam, entende? Eu vou botar essas cartas mais pra cima, porque eu vou puxar os oráculos agora, de conselhos finais aqui para o signo de Virgem. Com o tarô, o oráculo do mapa encantado. Eita. O que é que a gente tem para os virginianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente? Vieram duas, Moonlight e Resgate. Vou até pegar aqui o livrinho. Essa energia da Lua muito forte, né? A Lua traz muito a intuição. É a intuição de vocês que direciona vocês. A intuição é a resposta. Olha, a sua intuição te permite enxergar além do mundano, lógico e analítico. Flua com ela. E resgate. Você está sempre seguro e livre para ser você mesmo. Me reforça um pouco essa ideia que eu tava falando, né? De que, assim, embora uma certa crença e relação com o espiritual tenha te feito mal em algum momento, você não precisa carregar isso com você. E a espiritualidade, ela te protege, ela te ampara, ela te protege mesmo quando você não pede, mesmo quando você não percebe que ela tá te protegendo. Então, se eu digo aqui que a vida te preparou para uma determinada situação, é porque ela sabe que você precisava dessa preparação, desse fortalecimento, desse aprendizado, para não se prejudicar com o que você vai acessar lá na frente. Porque não é para te fazer mal, é para te fazer bem, mas só vai te fazer bem se você souber lidar.
Aqui com o oráculo dos anjos e ancestrais. Eu sou um sacerdote, manifesto sua intenção e crie. Tem que ter essa energia de ação, né? O sagrado masculino bem presente aqui, energia yang, de movimentação, de ação, de liderança também. Chegou a hora de ir para uma nova situação. Mas tem muita essa energia de progresso, por isso que eu não sinto assim, sei lá, uma migração de carreira, uma coisa muito distante. Não, eu sinto que é um progresso, um caminho que você já tá seguindo. Sim, apenas diga sim. Vou puxar mais uma. Unbound, que traz essa energia de libertação, né, de padrões, contratos, vidas passadas. Reforça que eu tava falando sobre o Novo Sul, sobre a Lua, que veio no tarot do Osho, né, essa carta aqui, vidas passadas. É um momento de libertação. Você tá pronto para isso. Aqui com o tarô acástico veio Budas prepara e 4 de rosas invertido, que é visões do ego. Reforça essa ideia da preparação, né? Que alguns ainda estão finalizando esse processo de preparação, mas que essa preparação ela culmina numa iluminação, num avanço, num progresso, numa elevação de consciência. Então é a partir de uma elevação de consciência que você se ilumina, mas você precisa se preparar, né? A consciência ela não se eleva assim do dia para a noite. A gente vai mudando a partir das situações que a gente vai vivendo. E essa carta das visões de ego invertida, ela me traz muito essa ideia de que assim, você tolerou por tempo suficiente pessoas e energias que te faziam mal. Chega, sabe? Você não precisa mais tolerar isso. Siga em frente. Tá bom, virginianos? Eu espero que gostem, que tenham gostado da leitura. Pra quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente aqui o que é que você achou. E pra quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismotarot.com.